Como é viver num país inimigo? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Quando eu morava em Alto Paraíso na época tinha uns 600 ou 700 habitantes, o município tinha 3.000, mas a cidade era não mais que um povoado. E havia uma pequena farmácia lá, e o farmacêutico, pessoa muito gentil, muito simpática. Farmácia, quando falo farmácia, pense assim, num retângulo mais ou menos desse tamanho aqui. Era pequena mesmo. E ele era de uma filosofia, ou religião, ou organização chamada Rosa Cruz. E estudava, tinha muitos livros na estante. E um dia, tinha um rapaz também que eu conhecia lá em Alto Paraíso, era um rapaz muito simples, o Sebastião, que ele era semi-analfabeto, e quando eu digo semi-analfabeto, é realmente semi-analfabeto. Ele sabia ler, mas não escrever. Ele havia escutado o Evangelho, esse Sebastião, e no dia seguinte, alguém pregou o Evangelho para ele, e no dia seguinte ele foi capinar uma roça, e no meio lá da capina ele entendeu que Cristo havia morrido por ele, que ele precisava crer em Jesus, se arrepender de seus pecados, e ele se ajoelhou ali mesmo na terra e creu em Cristo. E conheceu aquela libertação que só conhecem aqueles que realmente creem em Jesus, e aqueles que têm o perdão e a vida eterna. E esse era o Sebastião. E um dia eu estava na farmácia conversando com o farmacêutico e falando do Evangelho para ele. Aí entra o Sebastião. E quando o Sebastião entrou, o Sebastião percebeu o que eu estava falando, entrou na conversa e começou a falar as mesmas coisas. Que ele tinha que crer em Jesus, que o Senhor Jesus tinha morrido na cruz pelos seus pecados, que bastava crer nele para receber a vida eterna. E o farmacêutico, não, mas porque você tem que se elevar, você tem que crescer, subir os degraus da iluminação e sei lá que coisa que ele explicava. Uma hora eu parei e falei assim, escuta, deixa eu falar uma coisa. Se Deus quisesse mostrar ao homem o caminho da salvação, um meio para o homem ser salvo, será que Deus daria uma forma que exigiria você de estudar muitos livros, de ser uma pessoa muito culta, muito dedicada no estudo, de subir os vários graus, como ensina a sua filosofia, a sua religião, será que Deus faria isso, uma coisa tão difícil, tão complicada? Ou ele daria algo, ou ele mostraria uma forma que qualquer pessoa pudesse entender e crer? Independente da sua cultura, independente da sua capacidade intelectual, independente de qualquer coisa. Então veja uma coisa, estou eu aqui, que eu vim de uma cidade grande, eu tenho faculdade, eu venho de uma certa cultura, e está aqui o Sebastião, que é uma pessoa criada no campo, uma pessoa simples, e nós estamos falando absolutamente a mesma coisa para você. Porque esse é o Evangelho, simples o suficiente para qualquer pessoa poder aceitar e crer, até uma criança. Porém, ao mesmo tempo, poderoso para resgatar uma alma dos seus pecados, da morte e da condenação eterna e transportá-la agora para o reino do Filho de Deus, um lugar de salvação eterna. O Evangelho é, talvez, eu acredito que é a coisa mais simples que pode existir. Porque para que ele ficasse simples, a coisa foi muito complicada. O Evangelho é de graça. A salvação que é pregada pelas boas novas do Evangelho é de graça. Porque ela custou o mais alto preço que alguém poderia pagar por isso. Custou a vida do Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer no lugar do pecador. E o que é o Evangelho? É muito complicado entender? Não, o Evangelho dá para ser pregado em menos de 3 minutos. O Evangelho é Cristo morreu pelos nossos pecados e Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Isso é o Evangelho. Não durou nem 10 segundos para falar o Evangelho. Mas por que a gente às vezes pega um trecho longo? É que o Evangelho ele tem tantas facetas e são tão maravilhosas que nós ficamos até empolgados em conhecer um pouco mais dessas facetas do Evangelho. E eu queria abrir hoje a Bíblia no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, porque existe uma sequência de eventos aqui que mostram várias dessas facetas ou características da mensagem do Evangelho e da obra que Cristo consumou na cruz em prol do pecador, em prol da salvação do pecador. Em Lucas capítulo 8, ele vai discorrer aqui, começando pelo versículo 4, nós vemos o Senhor Jesus falando uma parábola.
Ele fala de um semeador, no versículo 5, que saiu a semear a sua semente. E quando a semeava, caiu alguma junto do caminho, foi pisada, as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele estava apresentando aqui diferentes resultados da semeadura. O que é a semeadura? A semente é a palavra de Deus. Esse homem que semeia é Cristo, que saiu a esse mundo semeando a sua palavra, as boas novas de salvação. E as pessoas escutavam e, dependendo de cada uma, era recebida de uma maneira. Em alguns casos, a semente caiu à beira do caminho. Ele vai explicar depois que à beira do caminho vêm as aves do céu e comem a semente. Essas aves do céu são uma figura de Satanás, o diabo, o inimigo das nossas almas, que realmente não quer que você seja salvo. Ele não quer que você creia em Jesus. Ele não quer que você esteja aqui esta noite ouvindo o Evangelho. Ele não quer. Ele não quer. Para ele não existe perdão. Para ele não existe salvação. Ele é um anjo que se rebelou muito antes da criação, dessa criação que nós conhecemos hoje. Um anjo que se rebelou, anterior à criação do homem, e não existe para ele salvação. E ele não quer. Por que ele não quer também? Porque Deus preparou uma obra tão maravilhosa para aqueles que creem nele, que eles estarão em Cristo Jesus. E juntamente com Cristo, governando sobre toda a criação de Deus. Mas essa era a tarefa que Deus no princípio tinha dado a Satanás, quando ele era um anjo ainda não caído. Ele ia ser o administrador de todas as coisas, mas ele caiu. E quando ele caiu, Deus escolheu então um homem para administrar todas as coisas. Esse homem é Cristo, é o Filho de Deus feito homem. Só que aqueles que são salvos estarão em Cristo e junto com Cristo, reinando sobre todas as coisas. E obviamente, alguém ficou com ciúme disso daí. Então ele não quer. Então a semente que cai na beira do caminho é aquela que cai em corações que estão bastante propícios para Satanás simplesmente tirar essa semente, ele causar essa... O caminho nos fala da influência das pessoas, do mundo. As pessoas andam pelo caminho, né? Caminho é um lugar... Se você tem um lugar de pasto, você descobre onde as pessoas andam, olhando, falando assim, ali é o caminho, ó. Ali é onde todo mundo pisa. Ali onde se você esperar em qualquer lugar encontrar alguém, não vai encontrar, mas fica ali que você vai encontrar. Então o caminho também nos fala da influência das pessoas. E certamente, alguém na sua família não queria que você viesse aqui hoje. Alguém estava contra. Mas o que você vai fazer lá? O que você vai fazer? Escutar o quê lá? Fazer o quê? Porque as pessoas, amigos também, não querem que você esteja aqui. Porque eles não conhecem a verdade, eles não conhecem a Cristo e eles não querem ficar sozinhos na condenação. Mas aqui então, tem esses que a semente cai na beira do caminho, outros ela cai sobre pedras, não tem raiz. Esse é o oba-oba, né? Aquele que ele por um tempo fala assim, nossa, que coisa maravilhosa, que maravilha, é isso que eu quero, etc, etc. Não tem raiz. É só emocional. É só emoção. Chora, ri, fica aquela coisa toda. Não tem raiz. Você vê muito disso hoje no mundo, né? Muitas pessoas parecendo assim que de repente, no dia seguinte está do mesmo jeito. Fala, o que aconteceu? Você não tinha se convertido? Mas não tem raiz. Depois outra cai entre os espinhos e são sufocados, né? A semente é sufocada, com os cuidados, riquezas e deleites da vida, não dão fruto com perfeição. Então, isso é o que acontece, outras caem em solo bom e floresce e dá fruto. Isso é o que acontece, basicamente, entre as diferentes formas de se receber o Evangelho. Quem é você? Aquele que está recebendo essa semente e pensando na influência daqueles que estão no caminho? Como eles olharão para você se você aceitar essa semente? Quem é você? Aquele que fala, uau, que legal isso, mas não vai durar 24 horas? Quem é você? Aquele que fala, não, mas isso aí depois eu não vou poder fazer isso, mais aquilo outro, depois eu vou perder a vida, eu vou deixar para mais para frente, eu vou aproveitar minha juventude, né? Vou desfrutar das coisas que agora os jovens precisam desfrutar, para depois eu vou pensar nisso. Quem é você? É um desses daqui. Ou quem é você? Aquele que realmente recebe a semente e vai dar fruto para Deus, que é o outro caso aqui. Mas uma vez que
Uma vez que uma pessoa crê em Jesus, crê na obra que ele consumou na cruz, crê o quê? Que os meus pecados foram colocados sobre ele no madeiro, lá na cruz, no Calvário, e que Deus, para não me castigar, castigou a ele, e assim ele entregou sua vida por mim, e ressuscitou no terceiro dia para me justificar, para minha justificação. Uma vez tendo aceitado isso, na verdade você se torna luz. E é o que vem em seguida na parábola da candeia, quando no versículo 16 o Senhor fala: ninguém que acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Na realidade, todo aquele que crê em Cristo se torna uma luz nesse mundo. Ele reflete a luz de Deus nesse mundo. Ele é um testemunho de Deus para uma humanidade perdida, para o mundo sobre o qual paira um juízo como se fosse uma espada, uma grande espada pendurada por um fio de cabelo. Isso é o mundo. Esse é o mundo. A qualquer momento pode romper esse fio e o juízo cair sobre esse mundo. Esse que se converte a Cristo agora é luz, então. E ele vai iluminar, ele não vai se esconder, ele não vai se ocultar. Hoje alguém disse, que o irmão disse que a pior situação que um cristão pode viver é a de um crente, ele sendo um crente, ele querer viver no mundo como os incrédulos. Ele não vai ter paz. Tem uma passagem no Antigo Testamento, quando Davi fez isso, Davi foi perseguido por Saul, ele fugiu, foi para... Eu não me lembro se é por Saul ou por seu próprio filho, acho que foi por Saul, E ele foge e vai morar com os filisteus, que eram inimigos declarados de Israel, e ele se finge de louco, ele fica babando lá para a pessoa pensar que ele é louco, assim não vão matá-lo. É assim, é o cristão no meio da incredulidade. Ele não é bem visto, ele não é bem recebido. Ele é visto como louco. E ele ainda acha que está fazendo sucesso. Não, eles não estão aceitando você. Eles não estão aceitando você, se você é uma pessoa que já creu no Salvador. Depois, em seguida, nessa sequência de acontecimentos aqui, nós vemos que vão chamar o Senhor Jesus, dizendo que a sua mãe e seus irmãos, no versículo 19, que não conseguiam se aproximar dele, então vão avisar, no versículo 20, estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Ele rompia, assim, os seus laços naturais, suas relações naturais. Nós cantamos aqui, sou feliz. Agora veja, se o próprio Senhor Jesus, num determinado momento do seu ministério, ele rompe os laços naturais com a sua família, porque agora ele reconhece que tem uma outra família. Quem é minha mãe e meus irmãos? Aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Ouvir a palavra de Deus, executar, colocar em prática essa palavra de Deus, ser luz nesse mundo, é uma outra esfera agora de vida para essas pessoas. Agora pense o seguinte, você está disposto a isso? Um dia eu passei numa rua, tinha uma igreja evangélica e uma placa grande na porta dizendo assim, não sofra mais. Eu olhei e falei assim, que mentira deslavada. Como não sofra mais? Quer dizer que então você vai aceitar o evangelho e aí tudo fica lindo, maravilhoso, não vai mais ter sofrimento, não vai mais ter problema? Eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Aqueles que creem em Cristo só arrumam problemas. A pessoa, na sua incredulidade, ela tem um problema tremendo, que ela vai ser condenada eternamente. Está lá no fim da jornada, está esperando por ela a condenação eterna. Mas aqui no mundo ela ainda vai levando ali meio na maciota e consegue ir vivendo aqui, ali e tal. Mas lá vai ter a condenação. Mas no momento em que ela crê em Cristo, ela se torna um cidadão do céu no país do inimigo, no país do príncipe desse mundo que é Satanás. E aí os problemas começam. Primeiro é família. Primeiro lugar que você vai dar trombada quando você se converte a Cristo é sua família. Mas é lá que você vai testemunhar logo de início. Quando os discípulos são chamados para acompanhar o Senhor, lá no Evangelho de João, eles vão primeiro aos seus próprios irmãos, à sua própria família, para avisar que eles tinham encontrado Cristo, que era o Messias de Israel. E essa é normalmente a primeira coisa que nós fazemos, é correr para casa, falar assim, olha, eu aceitei a Jesus, eu creio em Cristo, minha salvação é eterna agora eu tenho vida eterna. E naquele gozo, de repente, você leva uma bordoada, porque a família inteira se coloca em inimizade contra você. E é normal, natural, porque agora você tem pessoas que não são convertidas, que estão vivendo no mundo, que estão ainda vivendo os seus delitos e pecados, e você tem vida nova.
não bate, são coisas que não dá faísca a hora que encosta. Mas aí o seu testemunho será importante ali, porque Deus poderá alcançar também a sua própria família. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.